Para nossa live, hoje um pouquinho mais tarde, mas por um bom motivo, estávamos pegando todas as encomendas do Líder Titânio e já chegando com todo o material pronto, tudo organizado, todas as metas alcançadas, e nós vamos estar com essa turma maravilhosa num final de semana incrível, onde eu creio poderosamente que Deus está preparando cada detalhe dessa turma. E nós já vamos para a palavra de Deus, porque todos os dias nós temos que liderar nossa mente com a palavra poderosa. E nós estamos na leitura de Números 24, eu te convido a estar comigo na leitura desse capítulo e já compartilhar essa live, já gerar para mais pessoas, porque Deus é poderoso. Muito obrigada, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigada porque tu tens feito, pelas maravilhas que tu tens feito, Pai. Glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome e agradecemos o teu nome. Que a tua presença, o teu agir, o teu mover nos envolva nessa manhã, nesse dia. E diz assim, ó. Vocês lembram lá Balaão e Balaque, né? Então, o Balaque tentava lá de todo jeito fazer com que Balaão falasse diferente. Mas ele só fala aquilo que Deus manda e o que Deus fala. E diz assim: vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse Israel, não se foi dessa vez como antes ao encontro do encantamento, mas voltou o seu rosto para o deserto. E levantando-se Balaão nos seus olhos, e vendo Israel, que estava acampado segundo suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus, e proferiu a sua parábola, dizendo: fala Balaão, filho de Beor, e fala aos filhos dos olhos abertos. Fala aquilo que viu das palavras de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, que caia e que se abrem os olhos. Quão formosas são as suas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como o ribeiro se estende, como jardins à beira do rio, como árvores de sândalo do Senhor os plantou, como cedros junto às águas. De seus baldes manarão águas, a sua semente estará em muitas águas. O seu rei se erguerá mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o tirou do Egito, e suas forças não como do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará os seus ossos, com as suas setas o atravessarão. Encurvou-se, deitou-se como um leão e como uma leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoem, malditos os que te amaldiçoem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Balaque disse a Balaão: para amaldiçoar os meus inimigos que tenho chamado, porém agora já 3 vezes o abençoaste inteiramente. Agora, pois foge para o seu lugar. Eu tinha dito que te honraria grandemente, mas eis que o Senhor te privou dessa honra. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também os teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia ir além da ordem do Senhor, fazendo bem ou mal o meu próprio coração? O que o Senhor falar, isso eu farei eu. Agora, pois, eis que me vou ao meu povo. Vem, visitar-te-ei no meio do que este povo fará ao teu povo nos últimos dias. Então proferiu a sua parábola e disse: fala Balaão, filho de Beor, e fala aos homens dos olhos abertos. Fala aquilo que ouviu das palavras do teu Deus, e o que sabe do conhecimento do Altíssimo, o que viu na visão Todo-Poderoso que cai e que lhe abre os olhos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cedro subirá de Israel, e ferirá os termos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E Edom será uma possessão, e seus inimigos também será uma possessão, pois Israel fará proezas, e dominará de Jacó, matará restam das cidades. E vendo os amalequitas, proferiu a parábola e disse: Amaleque é a primeira das nações, porém ao fim será a destruição para sempre. E vendo os quenitas, proferiu a parábola e disse: firme está a tua habitação, e puseste o ninho na penha. Todavia quenita será consumido até que Assur te leve por prisioneiro. E proferindo ainda a parábola diz: ai, quem viverá quando Deus fizer isso? E os naús virão as costas de Quitim e afligirão Assur, também afligirão Eber, e também serão a destruição para sempre. Então Balaão levantou-se, foi e se voltou ao lugar, e também Balaque e seu caminho. Forte, né? Veio um mover do Senhor, meu filho. Poderoso, porque a palavra de Deus é uma só, e ele abençoa o que ele quer. Então aqui nós temos Balaão, percebe que Deus queria abençoar Israel.
E Deus é um Deus que ele abençoa e torna aquele povo frutífero e abençoado. Então, o plano de Deus é maior do que a oposição. As promessas de Deus é que vinha o Salvador. E ele fala aqui do Salvador, né? Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó. E um cedro subirá de Israel e ferirá os termos moabitas e destruirá todos os filhos de Sete. Porque é Jesus, né? A vinda de Jesus já está sendo ressaltada aqui nesse capítulo. Então, o que a gente tira de aprendizado para aplicar na nossa vida? Primeiro, Balaão se rende à vontade de Deus. Então confie na vontade de Deus. Deus é um Deus que traz a vontade dele, é boa, perfeita e agradável. Confie na vontade dele, tá? Segundo ponto, Israel como povo abençoado, era um povo frutífero, forte, protegido e abençoado por Deus. Todas as vezes que Balaque tentava que Balaão falasse coisa ruim, só falava coisa boa. Então tudo que vão tentar contra a tua vida e tentar contra a tua casa, vão trazer coisas boas para ti. Amém? Confia nisso. E terceiro, a estrela de Jacó, que a gente falou, já está remetendo aqui a Jesus. E quarto, nenhuma ação pode impedir o plano de Deus. A vitória de Deus na nossa vida é certa. Toma posse disso. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Nenhum rei, nenhuma autoridade, nada e ninguém. Porque os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que a presença dele te inunda nesse dia. E líderes titânio, prepare-se para viver o melhor dessa terra. Fique com Jesus.